André, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado, e boa sorte, tá? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho de como a gente usa lá na Contabilizei uma estrutura serverless, né? Então ali a gente fez uma orquestração de dados e centralizando eventos sem servidor, né? Só antes, falar um pouquinho de mim, sou André. Eu estou na Contabilizei desde novembro de 2016. Eu sou tech leader de um dos squads lá. E essa necessidade de orquestrar eventos e centralização de dados e tudo mais, nasceu justamente por causa da nossa equipe lá dentro, né? Então, lá na Contabilizei, o Fábio ele comentou ontem, a gente tem vários squads, né? Então, cada squad tem a sua responsabilidade. Então, tem lá quem é responsável por cuidar das notas fiscais do cliente, quem é responsável por cuidar do pagamento do cliente. E todas essas informações, no final de tudo, elas precisam ser contabilizadas. É por isso que a gente faz contabilidade. Então, cada um desses squads tem acesso aos seus próprios bancos de dados. Então, tem uma squad que cuida de 1, de 2 bancos de dados. E nós precisamos da informação deles. Então, quando é para buscar informação 1 para 1, ok, beleza, tranquilo você gerenciar isso, né? Então, quando você precisa de mais um, buscar em 2 lugares, ok, né? E daí, quando começa a aumentar o volume de dados, quando eu tenho que pegar em uma consulta, trazer 20 mil, 30 mil linhas, e cada linha dessa lá tem 60, 70 informações, isso começa a ficar um pouco pesado. O processamento começa a ficar demorado, né? E, quando todo mundo precisa conversar, acaba ficando uma bagunça, né? Ninguém sabe de onde que tem que buscar a informação, ninguém sabe de onde está vindo aquela informação, quem que está buscando lá. Então, isso foi um dos problemas. Fora isso, né? Quais os problemas mais nós temos? Então, todas as nossas informações hoje, de todos os squads, estão em banco de dados NoSQL. Então, eles estão espalhados em vários projetos também. Além disso, NoSQL, como vocês sabem, para fazer análise grande, é um problema. Eu quero juntar 2 dados, é um problema. Então, nós temos uma rotina de exportação dessas informações, onde ela roda diariamente, né? Então, isso causa um outro problema. A gente está sempre atrasado, né? Tem falta de proatividade para resolver um problema, saber como está o comportamento de um cliente, para a gente poder atender melhor os nossos clientes. E fora isso ainda, tem o custo alto da exportação, porque os bancos de dados que nós utilizamos dentro do Google, eles cobram por leitura. Então, se eu tenho 10 milhões de registros num banco, para fazer essa exportação, eu tenho que pagar 10 milhões de leituras. Então, e fora isso ainda, quando alguém precisa fazer uma análise na hora, para melhorar o atendimento, por exemplo, vamos saber como está indo as vendas, a gente faz essas exportações durante o dia. Então, além dessa exportação diária, quando eu preciso fazer uma análise, eu tenho que exportar uma entidade no mesmo dia, e eu pago por isso, e eu ainda tenho que esperar isso terminar, né? Então, dependendo do meu dataset, ela pode demorar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Então, esses foram os problemas que a gente tentou resolver com essa nossa estrutura. Então, qual que era a nossa necessidade? A gente precisava incluir em tempo real todas as alterações na ferramenta de análise. Então, tudo que acontecesse, a gente precisava jogar em tempo real para esse banco de dados, para a gente poder realizar as análises. Ele precisava ser incremental. Então, na rotina de exportação diária que a gente tem, todas as informações do banco de dados de análise lá, que é o BigQuery, vou falar um pouquinho dele, são apagadas e a gente inclui tudo de volta lá. Então, a gente acaba perdendo todo o histórico, tudo o que acontece. Então, uma das necessidades era que ele fosse incremental. Padronizar dados no NoSQL para buscas SQL. Então, a gente precisava fazer relacionamento entre entidades, saber fazer join e tudo mais. Centralizar a recepção e transformação de dados, porque seria muito fácil. Bom, o BigQuery, que é o banco que a gente usa, é um banco. Qualquer um poderia fazer uma inclusão lá, sem necessidade de ter um lugar centralizado. O problema é que a gente não teria padrão daí das informações. E para quem faz essas análises, a gente tem uma equipe de BI lá dentro, eles precisam de dados padrões, senão ele ia ter que ficar em cada lá equipe squad perguntando, e como é que é a tua modelagem? Como é que é a tua modelagem? E a nossa preocupação de tudo isso é que, se todas as mensagens estão realmente sendo recebidas lá. Então, todas as mensagens devem ser recebidas e processadas. Além disso, a gente precisa de auto-scaling para suportar volume alto de requisições, né? Então, pode ser que agora esteja
tem acontecendo nada, tem poucas pessoas utilizando a plataforma, vem algum processo que executa, e lá eu tenho 10 mil requisições no mesmo tempo para chegar, sendo processadas, dado transformado, incluído no banco de dados. Então a gente precisava de um auto-scaling que a gente não precisava se preocupar com isso. Facilidade no desenvolvimento da solução, então a gente tinha pouco tempo, isso foi desenvolvido em paralelo às outras atividades, né? Então a gente precisava de uma coisa que a gente conseguisse desenvolver em pouco tempo que solucionasse o nosso problema e os custos da aplicação, né? Aí eu coloquei mais ou menos como que o Cloud Functions, que é o que a gente utilizou, ele cobra. Ele cobra por requisição, então ele vai cobrar 40 centavos de dólar para cada 1 milhão de requisições, o que é um custo bem baixo, né? Fora isso, ainda ele te dá lá um tire free de 2 milhões de requisições por mês. Então, as 2 primeiras milhões são de graça, depois a cada 1 milhão são 40 centavos. Então, o que a gente resolveu utilizar, né? Foi o Google Cloud Functions e o BigQuery, que é para ferramenta de análise. O Cloud Functions, ele utiliza uma tecnologia, digamos assim, serverless. Só uma pergunta, quem de vocês já conhece serverless ou já utilizou serverless? Então, tem bastante gente. E na próxima talk ainda ele vai falar um pouquinho sobre Functions as a Service. Então não vou entrar muito no mérito aqui. Mas basicamente a gente não precisa, no serverless, se preocupar com quantas instâncias de máquina vão ter lá esperando para serem processadas, pensar no auto-scaling, se for deixar um manual scaling até 10 instâncias de uma aplicação, né? Então ele vai processar ali o quanto chegar e vai embora. JavaScript, engraçado colocar isso aqui, porque lá no Contabilizei até então a gente só tinha utilizado Java, né? E essa foi a nossa primeira solução JavaScript. Então a gente foi um teste, utilizando o Cloud Functions também que estava no beta, né? Então foi um teste que foi bem legal. E são várias aplicações agora que a gente está utilizando o JavaScript com Cloud Functions. HTTPS a gente não precisa se preocupar. Então quando você sobe uma function, lá ele já te dá um HTTPS, né? Então a tua aplicação vai estar segura ali. Orientação a eventos, que é uma outra solução que a gente pensou, né? Então como eu preciso de informação, por exemplo, de nota fiscal, quando chega uma nota fiscal lá para o meu agregador, ele vai me notificar, tem uma nota fiscal e já estão aqui as informações dela, faça isso com o que você quer fazer. E logs, né? Então a gente precisa ter um entendimento de como aquilo está rodando, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar, né? De como que a gente vai melhorar o código. Então, tudo isso já está dentro do próprio Cloud Functions. E o BigQuery, essa sim é a nossa banco de dados de ferramenta de análise, tá? Então a gente consegue fazer buscas SQL lá dentro. Ele tem um streaming de alto volume, então a gente não precisa se preocupar com quantas requisições vão ser feitas lá. São 100 mil requisições por segundo que ele suporta, tá? Então tem como aumentar esse volume, é só pagar o Google, na verdade, que eles aumentam esse volume quando você precisar. Análise de terabytes em segundos, então já foram feitas análises de terabytes lá dentro do próprio BigQuery que demora 4, 5 segundos para serem processadas, tá? Então são muitos dados sendo processados em um baixo tempo de processamento. E os custos de armazenamento. Então são 2 centavos a cada gigabyte armazenado lá dentro. Também é quase nada. E depois de 90 dias, dado o legado, é 1 centavo a cada giga, né? Então é bem tranquilo. Isso já atendia lá a nossa preocupação com o custo. Tá, e como que ficou então o fluxo da informação? Aqui a gente tinha várias aplicações distribuídas com vários squads. Então para cada evento de banco de dados, eles postam numa fila, PubSub, ou no endpoint HTTPS, que são os 2 tipos de functions que a gente está utilizando para esse serviço. Tá? Então qualquer alteração do banco de dados, existe um listener lá e ele já joga informação. Quando a gente recebe a informação nesse agregador, nesse centralizador, nós transformamos um dado NoSQL para SQL e fazemos a inclusão no BigQuery. Essa foi a primeira ideia, assim que entrou, começou a funcionar e a gente começou a ver que era bom. E depois disso, como que funciona o armazenamento do BigQuery? Como que funciona aquela alteração, né? Aqui só um exemplo bobo, tem um JSON de compra, onde eu tenho o ID, e dentro desse JSON tem um objeto de vários produtos. Ele vai criar uma entidade lá dentro, compra com ID e o ID de evento, então é o evento que chegou lá, e além disso ele vai criar uma outra tabela de produtos da compra, relacionando a compra anterior com o mesmo ID de evento. Se acontecer de um novo produto ser incluído aí dentro, vai acontecer isso daqui.
Vai ser incluída uma nova linha com uma compra, as mesmas informações ou informações foram alteradas. E na entidade de produtos vai ser incluído os 2 novos produtos que estavam lá dentro. Dessa forma a gente consegue fazer o rastreio, análise de dados, entender o comportamento do nosso cliente. Que daí já atende a nossa necessidade de ter sempre o histórico e nunca perder informação. Bom, falando um pouquinho do Cloud Functions, né, como que ele escala. Ele é auto-scaling de verdade. Então não importa se você tem 10 requisições por segundo, 100 requisições por segundo, ou 1000 requisições por segundo, ele vai te atender. E a gente sabe isso porque a gente testou, na verdade. A gente fez um teste com uma função. Quando você sabe uma função, você pode escolher quantos megas de memória ela vai ter. Você vai ter 128, 256, 512, até 2 GB de memória. A gente fez um teste com uma função de 256, onde 200 requisições por segundo, durante 60 segundos, 100% de disponibilidade, não foi perdido nenhum pacote, e ele respondeu 47 milissegundos. 300, 400 e 500, 65 milissegundos, 73 milissegundos e 84 milissegundos o tempo médio de resposta. Mas o tempo de resposta aumentou. Ele aumentou porque a função não precisou escalar. Então isso daqui rodou 500 requisições por segundo dentro de uma mesma função de 256 MB. Se ela precisasse escalar, subir uma outra função para atender a demanda, esse tempo de resposta teria diminuído. E daí a gente pensou, e se a gente já tem o estado atual da informação, a gente sabe quando a informação foi alterada, e a gente sofre com essa integração de dados, então eu preciso ir lá buscar 4 mil, 10 mil, 20 mil registros de uma API, porque para a gente não é bom porque demora demais, a gente precisa de um processamento bem rápido, e a gente sofre com recursos para todo lado. Então, quando muda o endpoint, quando muda alguma coisa em alguma outra equipe, muda a informação, muda a versão da informação, a gente precisa ir lá dentro do código, saber e programar para buscar esse novo dado. Então a gente pensou em fazer a orientação em eventos notificando os assinantes. Então, se a gente já recebe os dados, por que a gente não notifica um evento, né? Para isso a gente utilizou o Google Cloud PubSub. É uma ferramenta de streaming de dados. Então a gente cria lá um tópico e os dados são feitos em streaming para lá. Então cada equipe tem o seu tópico e ela coloca lá dentro da nossa aplicação um mapeamento de quando vier alguma alteração do projeto tal, na tabela tal, me notifica nesse tópico aqui. E lá dentro do tópico dela, ela faz tudo o que ela tem para fazer. As entregas são via pull e push. Via pull, então, eu jogo a mensagem dentro lá da PubSub e quem quiser vai lá e busca, né? Pode buscar 10, 20, 30 mensagens no mesmo tempo. Ou via push, que quando eu recebo uma mensagem na PubSub, eu já notifico uma URL. E daí, feito isso, como que ficou o nosso fluxo de informação, né? É tudo convergido sempre para o mesmo lugar. Ele inclui o nosso banco de dados. E também, se existir assinante para aquela informação, numa fila PubSub. E daí, todos os assinantes daquela fila PubSub recebem a informação. Então, fica dessa forma. Eu posso ter uma requisição pull lá dentro, onde quem está escutando vai lá e busca informações, sejam 10, 20, 30, 40, 100 mensagens ao mesmo tempo. Quem define isso é quem está programando. Ou uma push, que é receba informação, notifica o endpoint. Receba informação, notifica o endpoint. Aqui, desse jeito, o Google ele faz assim. Ele vai te mandar uma requisição, se você aceitar, ok. Ele vai te mandar duas ao mesmo tempo, se você aceitar, ok. 4, 8, 16, 32. Então ele vai sempre fazendo isso. Se o teu serviço começar a não responder, e daí ele vai diminuindo até achar um meio termo, onde você pode ali trabalhar. E além das nossas próprias funções, a gente consegue notificar qualquer outro serviço terceiro, né? Então eu posso notificar um Slack, criar um Jira, criar alguma coisa, mandar um e-mail. Então está tudo ali dentro, tudo pode ser programado. Então a gente começa a trabalhar de uma forma reativa. Falando nisso, dos nossos números até agora, né? Então quando a gente colocou, eu fiz uma análise agora, eu tirei esses números ontem, nesse período desses 30 dias. Então a gente teve 13 milhões de requisições em 30 dias, com tempo médio de resposta de 62 milissegundos. A gente teve um pico de 6 mil requisições por segundo, mas ele varia, ele fica em média entre 100 e 200,
Quando tem algum processo grande, ele vai para 3, 4, 5, 6 mil requisições por segundo. Foram 3,5 milhões de eventos postados, né, nessa forma reativa. Então, chegou um evento, eu posto para outras APIs. Então, foram 3,5 milhões. E 74 milhões de inserts no BigQuery, em 30 dias. 1.514 horas de CPU, né? A Function ela cobra também um valor por CPU, por tempo de processamento. É um valor bem baixo, isso varia de como a tua Function está dimensionada, de 128 até 2 GB. 2 GB o tempo de CPU é um pouquinho mais caro, mas não é nada muito gritante. Foram 298 GB de dados processados, ou seja, de dados de streaming, 7 teras de dados armazenados. Então isso aqui não está incluindo o legado, a gente ainda não pegou tudo. Nós colocamos a aplicação e começamos a receber eventos. Agora a gente precisa ir lá, buscar as informações que estavam lá legadas e trazer aqui para dentro. Mas sem fazer isso já são 7 terabytes de dados. E 300 GB processados em query, realmente, né? Dados analisados. Esse aqui é um valor que a gente gastava naquela arquitetura antiga. Tá? Então, nesses 30 dias, ela ainda está ativa, justamente porque a gente está tentando garantir que todas as informações estão chegando lá. Então, na arquitetura antiga, nesses 30 dias, a gente gastou R$ 5.465,98. Na arquitetura nova com serverless, a gente teve esse custo aqui. Tá? Então, basicamente, você tira os 5 ali, e esse é o nosso custo da aplicação. Tá? Falando um pouquinho do Cloud Functions, né? Como eu falei, ele é JavaScript. Dá para enxergar bem, hein? Precisa aqui. Realmente. Ele é JavaScript, então você pode subir lá uma função HTTP. Basicamente, a gente fez ali, esse aqui é um exemplo, né? Com o Express, então, onde fica a mágica realmente é nesse export aqui. Então, eu digo que eu vou ter uma function HTTP, eu vou receber a requisição, vou receber a resposta e eu vou retornar meu Express. Então, dentro dessa function, por exemplo, Big Data aqui, a gente tem todos as nossas rotas do Express. Tá? Então, feito isso, é só rodar um deploy do próprio Cloud Functions do Google e a tua aplicação já está pronta para ser acessada. É bem tranquilo. Vou mostrar aqui também. Esse aqui é o nosso gráfico, tá? Onde a gente consegue acompanhar como que está sendo a execução. Isso aqui está em tempo real, então a nossa média de latência agora está um pouquinho alta, mas são de 99 a 300, 200 ms. Quando ele dá esses picos é que ele precisa escalar. Então deu 1.7 segundos aqui da requisição, é porque ele precisou escalar numa função com 256 MB de memória. É bem tranquilo. E com 256 MB de memória ele consegue trabalhar bem com aquele volume de requisições que a gente tem. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Qualquer pergunta, estamos aí. Perguntas? Cadê o microfone? Tá vindo. Comecei na porta lá, quase caí a cara. Qual dá pra fazer isso? Duas perguntas, cadê? Uma aqui? Não tinha 2 ou 1, vocês dois aí? Se a dele for rápido, na utilização dos serviços lá, na parte dos listeners lá, quando vocês fazem os pulls e tem os clients, né, vocês usam o sistema de mensageria. Esses clients ou os listeners que consomem essa lista de mensageria, eles são também funções functions? Tem serviço function, tem serviço Java, então qualquer coisa, né, você pode subir ali para consumir de uma PubSub. Né? O Google ele te dá opções de fazer com Java, com Node, com Python, com Ruby, com qualquer coisa. Né? Então, a function, para você buscar uma mensagem no PubSub, você não consegue justamente por ela ser serverless. Então, ela não fica lá rodando todo o tempo. Ela está lá esperando uma requisição. Né?
Então, em uma function você não consegue buscar uma mensagem na PubSub, você precisa daí de um serviço com um servidor que esteja rodando 24 horas, tá? Na parte da execução ali dos listeners ali, quando você emite uma mensagem, né, não existe alguma chamada, tipo um estilo alguma trigger que possa fazer um call numa function? Sim. É justamente o que a gente faz, né? Quando você tem uma PubSub, tem duas formas de fazer. Você pode configurar lá direto no console do Google para dizer para quem que eu vou postar essa mensagem. Então você coloca lá o URL. No nosso caso, a gente faz um mapeamento via JSON. Então quando vier alguma coisa aqui, faça um post para essas URLs aqui. Tá? Então a gente faz um mapeamento codando mesmo, mas você pode fazer isso via assinaturas dentro de uma PubSub.